Quais os pré-requisitos, né, para acesso nessa ordem, nova ordem na Terra. Então, eu gostaria que vocês falassem sobre isso, se alguém tem uma opinião ou não, enfim. Alguém se anima aí a falar um pouquinho? Quem acha que vai ficar por aqui, talvez não nessa encarnação, porque ela deve demorar algumas décadas aí, né? Mas certamente muitos de nós poderá estar de volta, né, reencarnado. Quem se anima a achar que tem tem os pré-requisitos para ficar nessa nova ordem na Terra? Diga aí, Walter, sei que é o homem sábio aí da turma. Você está falando com o cara que vai voltar para o planeta de provas e expiações, é isso mesmo? Não. Você já sabe bastante para interromper essa caminhada aí, né? Saber e praticar são duas coisas bem diferentes. Não, brincadeiras à parte, eu entendo o seguinte, eu entendo que não é uma virada de chave, né? Não é o apertar de um botão. Não é que nem impressora, que você aperta o botão e sai o papel do outro lado, essa mudança para o planeta de regeneração. Então, pelo pouco que eu li, que eu estudei, pelo pouco que eu entendi, essa fase vai demorar muito tempo, né? Comparado com o tempo que a gente passa encarnado na Terra, a fase de transformação, de mudança para um planeta de regeneração vai demorar muito tempo. Não sei, 300, 400, 500, 1000 anos, não sei. Não tenho esse número e todas as literaturas que eu vi, eles não dão um número, porque é um processo, e é um processo lento, gradativo, né? E entendo que a espiritualidade, sabendo que a vida é eterna, não vai atender os nossos anseios e as nossas expectativas fazendo a coisa depressa só para terminar rápido. Então, Sim. passaremos, creio eu que passaremos todos nós ainda muito tempo aqui nesse planeta, reencarnando nessa fase de transição, até que realmente chegamos a atingir um ponto que poderemos chamar de falar, agora estamos num planeta de regeneração. Tá. Mas você chegou a pensar numa condição, pré-requisito, o que basicamente vai ter que ser uma exigência para que possamos continuar no mundo regenerado? Chegou a pensar sobre isso? Ou alguém aí, né, dos que estão aqui conosco, alguém tem uma ideia do que seria necessário para que a gente, com certeza, pudesse participar dessa nova ordem? Posso falar? Pode. Fala, Carlos. Eu falei primeiro. Fala aí, Carlos. Eu acho que a gente tem que aprender a ser bom. A gente só vai ficar no planeta de regeneração, eu penso, ter condições de ficar quando a gente realmente ter alcançado a bondade, né? Ser realmente bom, né? Eu penso assim. Eu acho que seria um requisito isso, dessa forma, né? Dessa maneira. Eu acho que engrossar na fileira da carne aí é seguir o que fala o Evangelho, segundo o Espiritismo, que é a quantidade de ação positiva, né? Eu acho que esse é o ponto-chave aí do poder estar no planeta já de regeneração. Eu vou mandar currículo. Se fosse fácil assim, né, Lê? Mandar um currículo. Aí alguém avaliar o currículo, beleza, pode vir. Se demorar ainda nos 3 anos, quem sabe? O Guilherme queria falar alguma coisa? Sim, a frustração é muito grande, porque quando eu entrei na Escola Cristã Espírita, eu achava que a minha 21ª encarnação era agora.
Mas aí, com o tempo dos estudos, eu descobri que eu já estava em 37.500, quer dizer, não vai ser muito fácil, não. Mesmo seguindo os padrões que a Carmen falou, vou tentando. Vamos ver se vai dar para ir e voltar mais algumas vezes, até aprender. Eu vi, né, um vídeo recente, acho que dessa semana mesmo, do Divaldo, daquele programa que ele faz. Ele fala uma parte do programa e na outra ele traz pessoas para responder questões que o público pergunta. Não sei se alguém já acompanhou esse trabalho. Eu separei um trechinho, vou ver se eu consigo colocar aqui sem fazer nenhuma atrapalhada. E eu achei muito interessante. A pessoa que fala sobre isso é Denise, o nome dela. Ela é uma estudiosa, é lá do norte. Não sei, Ceará, não, Pernambuco, alguma coisa assim. A gente vê que ela é profunda conhecedora, estudiosa do espiritismo. Ela deu uma resposta que eu achei muito pertinente assim. Porque se a gente perguntar para alguém qual o pré-requisito para esse mundo novo, a gente fica em dúvida, né? Ser bom, ser isso, ser aquilo, mas em que nível, né? Em que intensidade que a gente tem que ter esses predicados aí para fazer parte desse mundo. Então, eu vou tentar aqui mostrar só um trechinho para vocês que ela fala, né? Ela responde a pergunta que o apresentador faz a ela, lê de uma pergunta do público, né? E ela responde. Deixa eu tentar apresentar aqui uma janela, eu ver se eu consigo. Não estão conseguindo ver, né? Vamos de novo. Mas aí, vamos conversando. E alguém mais tem alguma ideia de como se faz isso? Como que a gente chega nessa... Olha, Sérgio, cada vez que a gente vem e vai, a gente acho que melhora alguma coisinha, né? E volta com uma nova tarefa, mas é muito difícil se despir de tudo, né? Das mazelas que nós temos. Então, os requisitos é difícil, porque acho que para a pessoa voltar nessa parte da regeneração, ela vai ter que estar despida de tudo quanto é orgulho, vai ter que ter uma conduta moral muito elevada, né? Uhum. Acho que eu consegui. Não sei se precisa assim, estar com uma conduta moral elevada, despido do orgulho, como colocado pela Clau. Eu acho que as pessoas têm que estar dispostas a aprender, tem que começar a entender e estar disposta a aprender, porque é uma regeneração, né? Eu acho que a partir do momento que a gente estiver totalmente despido do orgulho, da vaidade, não sei o quê, já passamos por essa fase, já estamos lá na frente. Entendo eu, não sei. Vamos ouvir a Denise. Denise Lima, o nome dela. Se a gente consegue aqui. É bem curtinho, é só a resposta da pergunta, né? Vamos agora, então, dar início à segunda parte do nosso Conversando sobre o Espiritismo, onde serão respondidas as perguntas que nos chegaram neste momento. Então, vamos para a primeira pergunta aqui para a nossa irmã de Campina Grande, Denise Lino. Uma pergunta que veio de José. Qual o limite de desenvolvimento ético e moral para que o indivíduo possa ser admitido no mundo de regeneração? Muito inteligente e que tem inquietado muita gente, Mário Sérgio, Divaldo. Outras pessoas têm feito perguntas semelhantes a essa. A resposta que nós temos dito é a sentença de Jesus para todos nós: amai-vos uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas. Então, o limite ético é esse limite que nós superarmos o egoísmo
e formos capazes de amar ao outro de uma forma intensa e profunda, ao mesmo tempo que também nos amarmos. Essa regra de Jesus, que é recursiva, ela é muito importante no entendimento dessa recursividade, porque não existe um amor extremado ao outro que não comece e não se amplie por uma autovalidação, que hoje se chama de autovalidação, de um amor próprio. Então, para que nós sejamos admitidos no mundo de regeneração, a regra de ouro é amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Muito simples, muito. Seu microfone está fechado, nada, Sérgio. eu não vou participar disso. Muito simples assim. Só isso, só. Só isso, gente. Só isso. É, facinho. O difícil é tirar o só, né? Serginho, seu microfone está fechado, Sérgio. Eu abri, ele fechou. Nossa. Agora. Então, eu, sinceramente, me surpreendeu essa resposta dela. Oi, menina. Oi, Gatovski. Me surpreendeu essa resposta, porque eu fiquei pensando, né, o que eu preciso, qual é o pré-requisito, como é que a gente vai medir isso, como é que dá para saber se a gente está preparado ou não. É algo que depende só da gente. Amar o próximo. Não é gostoso gostar das pessoas? Será que a gente está com tanta dificuldade? Eu não sou melhor que ninguém, mas, sinceramente, eu já não consigo ter inimigo daquele de ódio, de raiva. Pode ser alguém que eu não gosto, torço o nariz, mas inimigo não vou ter mais, com certeza. Eu não consigo ter um inimigo de querer mal para ele a ponto de tirar a vida, seja o que for que ele faça para mim, né? Uma vez eu fiquei pensando numa pessoa, eu estava conversando no trabalho com um empresário, sabe? De um loteamento, e ele é uma pessoa muito inteligente, tudo, eu já falei isso para alguns aqui. E ele, um dia conversando, ele tinha uma filha. A filha já está moça, mas na época tinha 14 anos. Já faz alguns anos já. E conversando sobre a capacidade que a gente tem de tirar a vida de alguém. E naquela época eu jamais pensava nisso, né? Mas ele falou assim para mim: Sérgio, se alguém fizer mal para minha filha, eu pego minha arma, eu vou lá e acabo com a vida dele na hora, sem pensar duas vezes. E pior é que ele é uma pessoa capaz de fazer isso. Será que a gente é capaz de fazer isso? Será que nós temos ainda essa reação dentro de nós de tirar a vida de alguém por algo que aconteceu? Eu acho difícil. A nossa fé raciocinada permite uma coisa. Se acontecer algo conosco, com a nossa família, com o filho, é porque tem uma explicação, tem uma razão, tem uma justificativa, veio lá de trás, foi uma prova que nós escolhemos. Então, não dá para reagir com violência a uma violência. Né? Eu acredito que a gente, já que se nós não somos capazes de ferir alguém mortalmente, também não vamos ser capazes de ferir parcialmente. Então, nós estamos um passo só. A gente precisa amar essas pessoas. Talvez seja esse o ponto para que a gente consiga chegar no mundo de regeneração. Isso é muito que falta. Viu? Mas deixa eu te falar uma coisa. Acredito até que nós espíritas, como já temos conhecimento da doutrina, a gente não partiria para uma situação assim. Mas, por um outro lado, por exemplo, que eu já vi uma história de uma senhora que foi educar o assassino do único filho dela. Ela passou a ir na cadeia, né? Levar a palavra de Jesus para ele, reeducar esta alma. Então, eu acredito assim, que muitos de nós, ainda espírita, não temos esse patamar, sabe? De saber que... Será que não temos, o cara? Que nos tirou incondicionalmente. Então, não sei, podemos fazer, mas teria que ser uma coisa assim, de muito desprendimento, de coração, sem olhar para aquela pessoa e sentir mágoa, sentir algum ressentimento, fazer só por fazer, entendeu? Teria que ser uma coisa de coração, de doação. Foi isso que ela falou, amar o próximo a si mesmo. Isso que vai demorar para a gente estar nesse planeta de regeneração, eu penso. Vai demorar muito tempo, porque a gente tem que amar ao próximo, né?
Mas o que é esse amor que eu entendo? Na minha ignorância, eu penso assim, esse amor incondicional que eles estão falando assim, que eles falam, que o Evangelho fala pra gente, é ter um amor pelas pessoas que nós não conhecemos, pelos assassinos, pelos estrupadores, como, por exemplo, tinha amor pela humanidade, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, essas pessoas que olhavam, qualquer um que fosse, e amasse de verdade, como a gente ama um ser que está no nosso lar, que é extremamente importante para nós. Eu acho que para a gente conquistar esse nível de amor, ainda vai muito tempo. Eu acredito. Mesmo a gente tendo conhecimento da doutrina, mesmo tudo. Né? Porque a gente, às vezes, Sérgio, se depara com uma coisa tão boba, tipo assim, ver uma televisão, alguém que machucou uma criança, que fez alguma atrocidade, a nossa primeira reação que deveria de ser, nossa, vamos orar para essa pessoa que fez, porque ele que é o doente, né? Que Jesus fala pra gente. Não, a primeira reação emocional da gente é ficar com raiva, sabe? Falar assim, nossa, como é que o cara pode fazer isso com uma criança? A gente entende a doutrina, mas na hora que tá rolando, o emocional da gente vem à frente primeiro, né? A gente não consegue ter esse discernimento ainda de parar, sabe? Eu acho ainda que nós vamos demorar. É muito incentivo, né, Carmen? Uhum. É algo ainda muito do nosso instinto. Nossa, exatamente. E assim, complementando, se o Sérgio me permitir, esse nível de amor, né? Por que nós temos família, por que nossos filhos, nós temos que aprender a amar. Do mesmo jeito que a criança precisa andar, precisa aprender a andar. E a gente treina esse amor com esses filhos, com esses netos, que é uma coisa que vem de dentro do coração, uma coisa muito grande, muito forte. Mas é o que a Carmen falou. O dia que nós conseguirmos amar, que a gente nunca viu na vida, da mesma forma que a gente é um neto, um filho, aí nós vamos estar preparados realmente para uma mudança de escala. Eu concordo. E para isso ainda falta bastante. Mesmo que a gente rasgue bastante a questão do egoísmo, do orgulho, essa questão do amor, que é o germe da evolução, que é o que é a lei de Jesus, né? Ela é. Eu concordo. Vamos fazer o seguinte. Ainda nesse patamar, ainda bastante. Mas a proposta é: vamos acelerar esse processo? É só isso. Bom, continuando aqui, ó. Se recusa a admitir o mundo invisível, falando, né, do pobre de espírito, né? E uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de desdém para tudo que não pertence ao mundo visível e invisível. Ele continua definindo aqui, separando os pobres de espírito e dos que não são, né? Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não pode crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobre de espíritos que a tomam a sério. Além de tudo, né, essas pessoas que não admitem isso, que o materialismo é tudo, que a riqueza, que o poder, que a inteligência é superior a elas, ainda consideram os pobres de espírito, que são os verdadeiros, como os que não são, os falsos pobres de espírito, né? Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros nesse mundo invisível que escarnece, sendo que o reino dos céus é dos simples. Então, essa é algo que não pode ser evitado, até porque a morte é para todos, né? E um dia, desencarnando, eles vão ver a realidade e entender que é exatamente o contrário do que sempre imaginaram. A gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela rainha, né, uma rainha de França, onde ela chega lá no mundo espiritual e ela se surpreende tremendamente porque aqueles que ela julgavam que não tinham valor nenhum eram realmente os que estavam superior a ela. E ela mesmo, ninguém deu atenção nenhuma, sendo aqui como rainha ela era adorada, respeitada e tudo mais. Então, é exatamente isso que acontece, né? Quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito.
que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em toda circunstância, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Essa questão de Deus, né, eu já comentei uma vez, não sei se é aqui, eu sempre achava, né, que essa adoração para Deus, porque essa, né, ficar babando aí, porque Deus não precisa disso, não está acima, não tem sentido, né? Mas depois, com o tempo, fui aprendendo que não é a necessidade divina dele, Deus, que nós façamos isso, mas é a nossa necessidade para nos sintonizarmos com ele e tirarmos o benefício maior que ele é, que vem dele, que é o amor, que é o bem-estar, que é tudo que a gente precisa para viver bem, ser feliz aqui na Terra mesmo no mundo de prova e expiação, e avançar o mais rapidamente possível por um caminho reto, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu sei que vocês vão gostar das minhas fotos. Jesus e as crianças. Vamos lá. Ninguém quer falar nada? Eu já gostei da foto. Eu também, por isso que eu escolhi. Eu queria falar do slide anterior. Não precisa voltar, não. Do comentário, quer dizer, do comentário anterior. Sim. E que um desses estudiosos aí dos espíritas aí, Herculano Pires, algum desses caras aí, que foi fazer em desdobramento um passeio lá no céu lá, e encontrou Jesus. E uma das coisas que ele ficou mais chateado foi que Jesus estava chorando, em vez de ele chorar, porque quando Jesus comentou com ele que todo o ensinamento do Evangelho nós ainda não estamos aplicando. Então, Euripides vai estar novo. É esse cara aí. Então, ainda estamos muito longe, né, de chegar nesse retorno aí ao planeta de regeneração por enquanto. Mas estamos no caminho está bom. Como aprendi, né, o doutor pode falar aí, egrégor, é isso mesmo? Que nós estamos aí praticando, vamos chegar lá. É isso? Alexandre? Pessoal muito desanimado, Pedro. Vamos logo para esse mundo novo aí. Se fosse Bracinho, nós todos estaríamos lá, Sergito. Só depende de nós. Serginho, Claro, com certeza. a gente fica estudando, a gente fica Gente, tem que entender uma coisa, né? Que a gente só, igual você falou para mim, Sérgio, mas será que a gente realmente conseguiria ir lá na cadeia e passar o evangelho para aquele que tirou a vida do nosso filho, da nossa preciosidade? Eu acho que é difícil responder, porque eu penso que a gente só saberia a nossa reação a partir do momento que a gente vivencia a situação. Antes disso, nada que a gente fale vai ser real, porque se a gente vivencia, aí é outra situação, né? Teoria é uma coisa, a prática é outra, cara. Exatamente. É igual a encarnação em nosso lar. Deixa eu só fazer uma colocação, então. Se a gente não pensar em qual é a nossa reação antes dela acontecer, nós estaremos mais despreparados ainda quando ela acontecer. Concordo. Tudo que pode acontecer de errado e se preparar para que, se um dia acontecer, a nossa reação seja correta. Eu pensei nisso. Quando eu fiz essa própria colocação, eu refleti sobre isso um pouco. Mas é assim mesmo, para mim, seria só vivenciando para me saber se eu conseguiria separar isso, né? A dor, vamos dizer assim, né? Da perda, de como foi, tudo isso. Vamos avançar, então. Aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si o menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos, em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança,
será o maior no reino dos céus, e aquele que recebe o meu nome é uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus 18, versículo 1 a 5. Quando Jesus pronuncia esse ensinamento, né, a mãe dos filhos de Zebedeus, que o acompanhavam, estavam perto, olha como é que era o entendimento ainda muito primário daqueles que acompanhavam Jesus. A não ser os apóstolos, né, que eram mais preparados, mas os demais não tinham ideia da grandiosidade dele, né? Queria que se os dois filhos dela, ela achava que ele tinha um reino, né? Que o reino de Deus era um reino igual ao da terra, com reis e toda aquela corte, né? Ela pediu que cada um deles, dos filhos, ficasse à direita ou à esquerda. Gente, um exagero, né? Tanto que os apóstolos ficaram bravos, né? Que não repreenderam a mulher de fazer uma proposta dessa natureza. Mas Jesus mesmo já diz, ó, é certo que bebereis o cálice que eu beber, porque eles falaram que beberiam, né? Mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai eu tenho preparado, né? Isso também é mais uma confirmação de que só vamos chegar, ou só vai chegar a espírito puro quem realmente transitar pela estrada toda da evolução, né? Não tem privilégio, não tem como alguém chegar a ser um espírito puro, né, perfeito, se não seguir todo o caminho que deve ser seguido, né? Bom, no final ele diz aqui, né, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida pela redenção de muitos. Volta um pouquinho, Jesus na casa... Oi, volta um pouquinho. Essa parte aí no capítulo 4, antes dessa parte azul, não sabes o que pedes. Podei vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eu entendi que aí, nessa frase, podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber, ele está falando muito de mérito, né? Quer dizer, o que eu vou beber cabe a mim porque eu tive mérito para tal, ou tenho que assumir a responsabilidade por isso, né? Não cabe a outro fazer, quer dizer, o que eu estou recebendo ou o que eu estou passando só cabe a mim, não cabe ao outro. O outro tem que receber aquilo que lhe cabe de mérito, né? Foi esse o entendimento que eu tive dessa frase. Faz sentido? Jesus faz, mas Jesus quis dizer que um pouco, né, literalmente seria todo o sofrimento que ele ia ter ainda, porque ele sabia que ia ser crucificado, né? Pela ignorância daquele povo e pelo enfrentamento dele direto, assim, a reação natural era a que ia acontecer e que aconteceu, né? Talvez ele esteja perguntando se eles poderiam passar por isso também, tanto que eles respondem, né? Podemos. Talvez ele tenha entendido que tudo que pudesse acontecer na Terra aqui, eles aceitariam, até mesmo a morte, né? De uma maneira mais violenta que qual fosse. Acho que eles entenderam que eles poderiam. Tudo bem, mesmo passando por isso, não dá para ser sentado do lado direito, ou seja, não dá para chegar na condição dele, aí sim, de espírito puro, porque eles têm um caminho enorme para percorrer. Então, também cabe um pouco, sim, do que você falou, sim, Walter. Acho que a diferença é muito grande entre morrer na cruz e depois chegar no estado de Jesus lá no plano espiritual como espírito puro. Não tem como, né? A distância é infinita. É isso? Bom, Jesus na casa de um fariseu. Eu peguei essa foto porque ela mostra bem, aqui nesse caso, a Maria, né, de Magdala está lavando os pés deles aí. Mas era natural, eu estava lendo um pouco sobre isso, as festas dessa época, desse povo, elas eram festas, eu achei interessante, elas eram abertas, porque eles só tinham uma entrada, que era a porta. Então, aí a porta está pequena, normalmente são lugares amplos e a porta é a grande entrada, onde entra sol e, enfim, renova o ar, tudo por ali. E dizem que, nesse artigo que eu li, ela era aberta a qualquer um. Iam chegando aqueles que eram mais importantes, convidados, e mesmo os que não eram convidados, eles podiam entrar na festa, desde que mantivesse ali uma
uma dignidade. E por isso que Jesus, olhando, ele fala, né, que mais vale você chegar num lugar e sentar como último, para o dono do lugar ou da festa, quem quer que seja, te achar importante, mandar você vir mais perto, mais à frente. Mas normalmente era aberta essas festas. Então, até mesmo aquelas pessoas pobres podiam entrar na festa, né? Eles falam, nesse artigo também, fala que no deserto era muito comum isso, aquele shake nas tendas, né? Era dessa maneira também, era aberta, eles serviam os convidados, as pessoas importantes, depois mandavam os servos, né, aqueles que estavam servindo, servir todos os que ficavam, às vezes, na porta, olhando, quando não cabia, ficavam fora da tenda. Mas eles também recebiam alimento e participavam da festa, né? Costumes, eu achei interessante isso. Então, aí está. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer sua refeição. Os que lá estavam observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangido a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos que estiverem convosco à mesa. Portanto, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas, né, 14:1 e 7-11, versículo. É bem, é uma parábola mesmo, né? A gente sabe que as parábolas têm um ensinamento muito grande. Essa aí, perfeita, porque ele está simplesmente falando sobre a humildade, né? A necessidade da humildade, que é um dos pré-requisitos também para a transformação, a nossa transformação para participarmos de um mundo melhor, né? Então ele diz, essas máximas... Pois não, pode falar. Eu acho que eu já estou pronto, então, para o mundo regenerado, porque desde criança na escola eu sentava lá no fundo e a professora sempre me convidava para sentar na frente. Então eu acho que eu já estou preparado para isso. Isso acontece até hoje. Eu também, mas eu sentava no fundo porque eu morria de vergonha. Fala a verdade, Walter. Eu sentava para fazer bagunça. Desculpa, Danuta, cortou tudo. Fala a verdade, Walter, você era a turma da cola, né? Não, Ele é da turma do fundo. Não, cola. Cola, a turma com da certeza. cola que é a turma do fundo, pelo menos é o que eu aprendi, né? Não, minha mãe sempre falou que eu tinha 2 bocas e um ouvido, então eu falava muito, mas colar não colava, não. Mas vamos lá, desculpa, é só por 2 dedinhos de descontração. Então tá bom. Bem-aventurados pobres de espírito, porque o reino dos céus lhes pertence. Então ele toma uma criança, por isso eu pus a criança lá como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. A questão da criança, acho que todos nós sabemos, né? Porque não é como a criança, não é uma criança, né? Porque a criança é um espírito que já viveu e tem suas dívidas e está no caminho, né? Mas como uma criança, porque a criança ainda, o espírito reencarnado, como criança, ainda não tem maldade, ainda, né? Não desenvolveu nele o passado. Né? Então é só uma comparação. A mesma ideia fundamental se nos depara nessa outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nessa outra: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos a posição de grandes no mundo dos espíritos que eram pequenos na Terra, e bem pequenos, muitas vezes, o que na Terra eram os maiores e os mais poderosos. Isso acho que é muito comum, porque os espíritos que vêm para dar esse equilíbrio na Terra, né? Porque a Terra é um mundo de prova e expiação, mas nós precisamos de exemplos, né? E diz que é muito comum e tem muitos espíritos de boa elevação, de certa elevação, reencarnado, vamos dizer assim, no meio do povão aí.
em favelas, em tudo quanto é lugar, que é exatamente para dar o contrapeso, né? Para mostrar as virtudes, senão nós vamos aprender com quem, né? E eles são pequenos na Terra, ninguém se fala dele, ninguém conhece. A gente tem os expoentes, né? O Chico Xavier e Bezerra de Menezes, e o próprio Divaldo, com grande obra, mas a gente não conhece os pequenos que também têm uma evolução gigantesca e que estão no anonimato, mas que são o fiel da balança aí, né? Que está fazendo com que a gente possa crescer, né? O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte as mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde, mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecedes, né? Aí depois tem o mistério oculto aos doutos e prudentes, o que também não tem muito o que a gente falar, né? Olha, por exemplo, disse Jesus, esta palavra: graça te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Mateus 11, 25. É natural para nós agora, no entendimento que a gente tem, na evolução que a humanidade se encontra, né? Esse entendimento. Não tinha que considerar ou explicar ou passar grandeza ou grandes informações aos que não fossem humildes. Primeiro, porque não iam nem se interessar por aquilo, né? E orgulhosos que eram, não iam considerar, né? Estavam envadecidos ali pelo o saber que eles achavam que tinham, né? Então, os ensinos era passado mesmo aos simples, né? Por isso, ainda acontece isso, né? O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Então, isso é do nosso conhecimento, né, dentro da doutrina, que nós não devemos fazer iniciar novos discípulos na fé, né? Porque não estão preparados, não vai dar certo, não vai funcionar, né? O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem, né? A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhe apraz tê-los fechados. A vez dele chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que a divindade não o acaso que lhes fere o orgulho, né? Isso também está bem comum aqui para nós, né? E acho que está finalizando aqui, ó. Não se espante, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmo o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. É bondoso os que a ele, a Deus, né, se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais que eles, né? Bem claro para nós, né? Aí a pergunta é se Deus não podia tocar pessoalmente essas pessoas por meio de manifestações retumbantes, né? Para convencer os incrédulos. A gente sabe que não, porque é uma questão de escalada evolutiva. Que ponto da evolução nós estamos? Não adianta dar pérola aos porcos, não adianta querer fazer alguém andar mais rápido do que as condições dele permitem, né? É a mesma coisa de apresentar a luz a um cego aí. Ele não vai ver, não sabe nem o que é isso, né? Então ele diz aqui, ó, de que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal.
Daí vem que médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa o abandono naqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhe abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se-lhes nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos, né? A gente tem a parábola do filho pródigo. Serginho, Legal. deixa eu te interromper. Eu estou recebendo uma mensagem aqui que vai cair essa conexão aqui novamente. Eu não sei o que está acontecendo. Parece que a gente não pode ficar mais de uma hora. Uma hora, eu estou criando um novo link aqui para a sim. gente. Bom, vai derrubar todo mundo e aí a gente volta para o link. Eu estou colocando no grupo do Zap, tá, pessoal? Então, vamos entrar por ele para a gente dar a continuidade e o fechamento. Tá. Eu já praticamente a lição eu terminei. Só ia fazer aqui uma outra reflexão, né? Como é que anda a crença em Deus no mundo? Vamos esperar cair? Vamos. Já podem sair. Quem quiser, já vamos sair antecipado então, já que está. Sim. É melhor do que ser derrubado, né? Antes de sermos expulsos, vamos entrar no outro. Tudo bem. Tá? Vamos Cris lá. acabou de entrar. Cris, a gente está migrando para um novo link que esse aqui vai ser derrubado. Eu coloquei lá no grupo, tá? Obrigada, já estou indo. Legal. Mãe, certo? Mãe, certo? Certo. Voltamos. 21. Não é 20 mais 20. É 20 mais 1. Ó. Então, eu cometi a gafe de não contar quantos tínhamos lá no outro. Não sei se voltou todo mundo. Falta aquela pessoa que tinha um nome diferente. Que eu esqueci, o Douglas e Tinha 16 pessoas. Tinha 16. Obrigado, Danuta. Estamos com 12. Cadê a Carmen? A Carmen entrou? Eu não estou vendo. Nada. Tá entrando aqui agora. A Sherley acabou de entrar. 14. Falta a Carmen e o Guilherme. Vou chamar a Carmen aqui. Carmen. Curioso, isso começou a acontecer semana passada. Preciso entender o porquê que está acontecendo e ver como é que a gente resolve. Não, ele não era isso mesmo. Na pandemia, isso aí era normal antes. Você tinha o Google pago, né? Quando você tinha um grupo maior de pessoas. Na pandemia, para facilitar a comunicação, eles abriram essa exceção. Eles deixaram livre para quantas pessoas quisessem. Agora eles consideraram que já está num outro estágio, então eles liberam por uma hora, mas se você quiser pagar, você pode continuar. Aquele que paga, continua, não tem interrupção. Entendi. Falta só o Gui. Eu vou entrar de novo Serginho. no celular aqui. Tá. Serginho, se você quiser retomar, à vontade. Tá. Só Não, fechar aqui. faltou o Gui. Na verdade, eu não tenho mais slides sobre isso. Só para a gente pensar um pouco aqui como é que anda a crença em Deus no mundo. O que vocês acham? A gente melhorou, as religiões estão progredindo, o Espiritismo deu um novo arranque aí na questão da crença. O que vocês acham?
Eu vejo como sim, que nós temos comparar, vamos fazer assim, porque para ver agora você tem que comparar com alguma coisa, né? Então, vamos pegar aí 100 anos atrás, né, como que era o comportamento do ser humano há 100 anos atrás e agora. Eu entendo que nós tivemos um avanço, sim, né, na humanidade com relação à crença a Deus, né? Não vou dizer nem crença a Deus, mas vou dizer o desprendimento da matéria. Claro, a gente ainda está muito arraigado, tem muita coisa que a gente vê aí que poderia ser melhor. Mas se comparar com 100 anos atrás, nós já tivemos um avanço. Eu entendo que sim, né? Essa proximidade do homem a Deus também eu vejo que sim. Talvez não com a intensidade, ou com o conhecimento, ou com a fé, ou com a estrutura, né, que seja necessário, e falo isso por mim mesmo, mas eu entendo que já houve um avanço. Tá. Eu separei dois artigos aqui, que não é exatamente o que eu estou perguntando, mas só para a gente ter uma ideia de que como anda a crença por aí, né? Uhum. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Religião. Islamismo é a crença que mais cresce no mundo. Sabiam disso? Até o fim do século, os muçulmanos irão superar os cristãos como o maior grupo religioso do planeta. Hoje está na proporção de cristãos 65% contra 30 e poucos dos muçulmanos. Então, até o fim do século, eles já teriam superado, que é uma pesquisa desse Pew Research Center fez aí, né? Um centro de pesquisa norte-americano. Aqui, ó. Atualmente, os cristãos formam o maior grupo religioso da Terra, com 31% dos 7,3 bilhões de população. E os muçulmanos, o segundo maior grupo, com 1,8 bilhão de pessoas, ou 24%. Não está tão longe, né? Já na segunda metade desse século, os muçulmanos deverão ultrapassar os cristãos como o maior grupo religioso do mundo. Serão aproximadamente 3 bilhões de fiéis. E o relatório projeta que entre 2015 e 2060 o número de muçulmanos deve crescer 73% em todo o mundo, enquanto a média do crescimento populacional deve ficar em torno de 35%. Alguém sabia disso, desse aumento aí? É verdade que isso também significa que está nascendo mais pessoas na família de muçulmanos, menos das outras religiões, né? Enfim, não é porque existe uma fé maior dessas pessoas e que a religião seja melhor. É porque simplesmente as pessoas que já são estão trazendo outras e doutrinando para serem também. Por que eu separei isso? Não vou ter resposta para vocês, mas para a gente pensar. A gente não está caminhando para um mundo de regeneração? Essa religião é a mais avançada em relação até mesmo à religião católica, em termos de informação com relação ao plano espiritual. Como que o espiritismo vai entrar nesse meio, já que ele é a semente lançada para o mundo novo, né? É complicado, né? A gente não consegue ver a curto prazo o encaminhamento dessa situação. Se bem que eu acredito sempre, né, na ação do plano espiritual. Em algum momento eles vão lá e dão uma mexidinha, tudo que era lógico e caminhava para um lado para sair para o outro, né? Então deve ser isso, até porque a gente sabe que estão chegando espíritos, aqueles que vieram lá no passado e deram um arranque muito grande nas artes, na ciência, eles já estão, segundo o Divaldo Franco, numa palestra dele, muitos reencarnados já e muitos reencarnando. Então a gente tem a esperança de que inventos novos caminhos aí das artes, em todas as faces aí do conhecimento humano, né, direcione para um outro lado. Mas o que vão fazer com os muçulmanos? Nada, vão fazer nada. Deixa eles, de repente, eles vão colocar as ideias espíritas dentro da religião deles e ela caminhar de uma maneira diferente. Até porque a ideia não é ter uma religião espírita para todos. É ter as ideias corretas, né, cristãs que o espiritismo traz, se espalhando nas outras religiões. Nós não vamos ter uma única religião, mas vamos ter as religiões caminhando para o mesmo ponto. Acho que a ideia é essa, né? Não sei se vocês concordam.
Olha, eu não conheço essas religiões, eu não sei do que trata, como que trata, enfim. Mas me veio uma coisa, eu estava falando aí, me veio uma coisa aqui na cabeça, que foi assim, durante muito tempo a religião católica, vamos falar da religião católica porque é números, tá? Não é preconceito contra a religião. Mas durante muito tempo a religião católica foi predominante, né? O número de pessoas associadas ao catolicismo foi predominante no mundo. E quem garante que essas pessoas esses espíritos, irmãos, que foram católicos durante algum tempo, não estão Pode agora reencarnar. migrando para uma outra religião, mas não com o intuito de, vou abandonar aqui, mas de repente já pegou o que tinha de bom no catolicismo, agora vou migrar para o muçulmano, vou migrar para o islamismo, vou para o zen budista, vou para o espiritismo, para ficar pegando o que tem de bom em cada uma delas e formar uma imagem mais coerente de Deus. Não sei, me veio Sim. isso na cabeça enquanto você estava falando. Você tem razão, até porque a gente sabe que pessoas podem reencarnar em qualquer lugar. Aí, Exato. quantos espíritas não reencarnarão no meio dos muçulmanos para que não acabe com a religião dele, mas que esclareça, que abra mais umas verdades nessa religião, já que ela é a que pode predominar, né? É um caminho, sim. Eu também coloquei esse artigo aqui que falava país mais e menos religioso do planeta, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, ó. Fala do crescimento do islamismo. Os mais religiosos, ó. Tailândia, 94%, Armênia, 93%, eu não sabia disso. Bangladesh, 93%, os mais religiosos, né? A Geórgia, Marrocos, 93%, Fiji, as ilhas, né? 92%, África do Sul, 91%, Argélia, 90%, Quênia, 89%, Macedônia, 88%. Isso significa que, por exemplo, Tailândia, 94%. Esse 94% é o quê? Da população, 94% é religioso e 6% seria ateus, é isso? Sim, é isso mesmo. Exatamente. A população, o que sobra de 100% aí é o que são ateus, né, não tem religião, enfim. Ó. Os menos religiosos, olha só, isso é um caso a se pensar. A China, né, 7% só. E é o absurdo de população que ela tem, né? Isso é um peso aí na Terra de falta de religiosidade, né? Uma grande parte pelo menos parte desses bilhões de... Mas, Sérgio, será que por eles viverem no comunismo sem acesso à informação, isso não os limita também ao conhecimento de novas crenças e tudo mais? Olha, em parte eu acho que você tem razão, mas sabe que essas coisas não seguram o espírito. Quando ele quer, ele vai atrás. Você vê, ó, o Japão também, 13%, os menos religiosos. A Suécia. Agora, sabe o que acontece muito nesses países que são menos religiosos? Eles têm uma porcentagem muito grande de suicídios. Japão, a China, ou a Suécia. A Suécia é impressionante a quantidade de suicidas, jovens, né, que não querem viver. A República Tcheca, Holanda, Hong Kong, Reino Unido, que para mim foi surpresa, Israel também, o Vietnã e a Alemanha. Então... Por que o Brasil não apareceu aqui, Sérgio? Oi? Nos religiosos aqui, por que o Brasil não apareceu lá em cima? Ele é o 26º, deixa eu ver se ele estava por aqui. 26º, 23º, alguma coisa aqui. Eu vi aqui. Ali é o top 10 que aparece, né? Sim, o top 10. Mas Lá, assim, o Brasil está em 23º lugar, com 79 dos entrevistados se dizendo crentes. Quer dizer, não é só católico, é os que creem em Deus, né? Das outras religiões também. Mas está em 23º lugar. A gente acha que o Brasil é um... Pois não. Mas assim, eu vejo essas pesquisas e eu fico com um monte de interrogação na cabeça, né? Por exemplo, 79% aí se dizem crentes. Crentes quer dizer o quê? Que eles acreditam em Deus. Então a pesquisa não é de religião, é de crença em Deus. Não, crença em Deus, é. Tá. É de crença. Tá, porque vamos concordar, não, você não precisa necessariamente ter uma religião para acreditar em Deus, né? Não. E tem ateus, né? Também, a gente não falou, mas tem os ateus aí também. Que é uma porcentagem grande na população mundial. Bom, gente, é só para mexer mesmo, não tem resposta sobre essas coisas, não. É só para a gente fazer uma reflexão, e aí durante os estudos a gente vai puxando de novo, as pessoas acabam pesquisando alguma coisa, e a gente continua conversando isso
no momento oportuno, né? Terminei. Tá bem. Alguém tem algum comentário, alguma colocação sobre o tema? Vamos disfarçando aí, vamos cantando a musiquinha do Gás enquanto eu acho o arquivo aqui que eu quero passar uma informação. Jesus! Ele já está cantando. Jesus queria. Deixar vir as minhas criancinhas, disse o mestre. Nossa, esse daqui, se começar a falar, não para mais. Ele fala mais que eu. Ah, vai, não exagera. Ah, Bom, Ela ficou pessoal. vermelhinha. Bom, pessoal, isso posto, deixa eu só abrir o arquivo aqui. Quem é a semana que vem? Acho que é o Edivaldo, né? O Edivaldo não conseguiu participar com a gente hoje. Então, semana que vem teremos o nosso amigo Edivaldo participando com a gente, dividindo seus conhecimentos com a gente. Serginho, gratidão pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos. Não. Meu maior prazer é estar com vocês aqui, ó, de coração. É muito gostoso esse momento de segunda-feira que a gente pode aqui debater, conversar de uma forma aberta, franca e ver algumas carinhas conhecidas das quais assim dá muita saudade. Tipo, não vou falar nome porque senão vai dar briga depois. Então vamos encerrar. Serginho, você quer escolher alguém ou você prefere que eu escolha a Heloísa para fazer a prece final para gente? Não, está bem escolhido. Deixa ela fazer. Quem é a favor da Heloísa fazer a prece final, levanta a mão. Obrigada. Heloísa, acho que você ganhou, Heloísa. Ganhei, né? Então tá bom. Vamos então elevar o nosso pensamento até Deus, até Jesus, agradecendo, Senhor, por esses ensinamentos da noite, que possamos pensar melhor nos nossos dias, como podemos evoluir um pouquinho mais, para que um dia possamos permitir o Senhor que voltemos para a Terra, onde tudo estará melhor, mais calmo, tranquilo, as pessoas pensando mais no amor ao próximo, vendo o sorriso de criança nunca ser apagado, as flores brotando, os pássaros voando livres e os nossos pensamentos também não sendo tão ruim, tão pensando em guerras, e sim no amor ao próximo, e sim na caridade, e sim na mansuetude. Agradecemos, Senhor, e pedimos para todos aqueles que sofrem hoje na terra e também no espaço, que o Senhor possa acalentá-los com seu amor, com sua luz, levando a sua paz para todas as terras, para todos os planetas. Enfim, que o seu Evangelho possa estar presente em todos os corações, hoje e sempre. Assim sendo, Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome, e venha a nós em teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não os deixei cairmos entregues em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Valtinho. Que assim seja. Oi, querido. Ao Centro Espírita Allan Kardec, né? Sempre foi, para mim, uma casa irmã. Agora ela já evoluiu, virou uma casa filha já. Que
bom, né, Sérgio? Que bom. Isso é muito bom. Ficamos felizes Gente, por ter um pai. boa noite, viu? Boa noite. Obrigada, Sérgio. Valeu. Obrigada, Boa noite a todos, pessoal. Obrigado, Sérgio. Valeu, boa noite. Boa noite, gente. Boa semana para todos aí. Boa semana. Tchau, tchau. Boa semana. Igualmente. Tchau, menino.